também é conexão. A agenda aqui vai seguindo com mulheres negras transformando o mundo. Eu convido Bia Barcos para liderar esse encontro. Bia, come here, darling. Bom dia. Agora você comanda, certo? Que responsabilidade, gente. Bom dia. Eu sou a Bia Santos. Ai, agradeço. Me arrumei para vocês hoje. Bia Santos da Barcos, apesar de quase ser meu sobrenome às vezes, né, por conta da empresa, mas sou a Bia Santos. Gostaria de começar dando bom dia e me autodescrevendo. Eu sou uma mulher de pele preta, cabelos curtos crespos, estou com uma blusa marrom com brilhinhos, tá? Brilhosa para vocês. Olhos castanhos, um óculosinho com aro de metalzinho e uma calça branca com um saltinho branco, tá bom? Importante fazer a nossa autodescrição. Estou aqui para falar, né, para mediar esse painel, gente, uma grande responsabilidade. Vamos falar sobre mulheres negras que transformam, já estão transformando o futuro, né? Na verdade, elas estão transformando o presente também. Hoje temos diante de nós um painel que sintetiza o espírito do Festival Pacto das Pretas, que é a potência de mulheres negras que não só ocupam o presente, como eu disse, mas que redesenham os caminhos do futuro. Falar em futuro nesse país exige coragem. E quando mulheres negras constroem esse futuro, falamos de resiliência, de inovação, de justiça e de inteligência coletiva, que é uma palavra muito importante. Segundo a pesquisa Diversidade Importa, da McKinsey, de 2023, empresas com mais mulheres negras em cargos de decisão têm até 39% mais chances de desempenho financeiro acima da média. Mas a equação ainda é desigual. O IBGE mostra que mulheres negras seguem ganhando menos, sendo mais precarizadas e o setor privado e menos promovidas. Isso reforça a urgência do que propõe o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que atua com o setor privado para tornar o mercado mais justo com indicadores e metas concretas. E para falarmos mais sobre isso, sobre como as mulheres estão transformando o presente e o futuro, estarei aqui muito bem acompanhada, tá, de 4 mulheres incríveis, de setores diferentes, que vão trazer as suas particularidades, os seus pontos de vista. Então, gostaria de começar chamando aqui a querida Vânia Neves, que é idealizadora e cofundadora do programa Líder Negra. Vânia, maravilhosa. Por gentileza. Teremos também a Luana Santos, que atua como responsável da área de visibilidade da Cívicos, consultoria de estratégias em ESG. Luana. E temos também a Joyce Trindade, nossa queridíssima, a vereadora mais nova. Ai, gente, acho ela assim, um orgulho. Vereadora do Rio e secretária municipal de políticas para mulheres e cuidados. Maravilhosa. Bom, e lá vamos nós para o nosso papo aqui. Opa, desculpa. Pelo amor de Deus. Gente, é muita coisa para pensar. Não esqueci de você, Micaele Alves, queridíssima, nossa coordenadora de recrutamento e seleção Brasil na General Mills. Desafios. Vamos lá. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês. A nossa pergunta central aqui do painel é que, considerando os espaços que vocês ocupam, né, e transformam, claro, o que é essencial para conseguir garantir que a presença de mulheres negras seja estratégica e estruturante na construção de um futuro mais justo, inclusivo e potente para todos nós. Eu quero muito ouvir isso da perspectiva de cada uma de vocês. E vou começar com a nossa querida Vânia Neves, elegantérrima.
Quero saber como o programa Líder Negra tem contribuído para formar lideranças negras capazes de transformar realidades sociais e institucionais e quais aprendizados, né, você destacaria para empresas e organizações que desejam investir com intencionalidade, que também é uma palavra-chave, né, gente, na presença de mulheres negras em posições de decisão. Conta pra gente. Obrigada, Bia. Bom dia a todos. Vânia, desculpa te interromper, tá, gente? Só para lembrar de fazer a sua autodescrição. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Vânia Neves, eu sou uma mulher negra de 1,62 m, 52 não, 1,62 m, tenho cabelos crespos, olhos castanhos escuros, minha pele escura. Hoje eu estou vestindo um vestido azul, um sapato prateado e sou filha da dona Nilze e do seu Oscar, não poderia deixar de dizer, mãe do Lanian. E hoje o meu maior papel é de avó da Antônia e da Maria. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente estando na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca. E a gente tem poucas oportunidades como essa, de estarmos aqui num auditório assim, com tantas pessoas, principalmente, majoritariamente, pessoas pretas. Então, estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui hoje com todos. Então, seguindo a tua pergunta, eu costumo dizer que a gente tem 4 fatores, né, de responsabilidade para a gente transformar, principalmente, a realidade do negro, dentro das empresas, né, no mercado corporativo, principalmente. A gente tem o papel do governo, o papel da empresa privada, o papel da sociedade, que somos todos nós, e o papel do indivíduo, né? O que a gente pode fazer, né, enquanto indivíduos, para a gente contribuir com a transformação que a gente espera. Falando um pouquinho de mim, né, eu sou uma ex-executiva de tecnologia que, ao longo de 36 anos, estive no mercado de grandes corporações, principalmente multinacionais. E quanto mais a gente ascende na nossa jornada, menos negros a gente vê nos espaços, principalmente nos espaços decisórios. Acho que, no início da minha jornada, eu acho que a gente fica tão preocupado com o crescimento e até de se sentir parecido com outras pessoas, né? Só tem 10 anos que eu uso meu cabelo dessa forma, ele era escovado, e que a gente, às vezes, até não se dá conta, mas eu já tinha o incômodo de estar sozinha nos espaços. E o que aconteceu ao longo da minha carreira, esse incômodo, ele me fez, na verdade, criar essa iniciativa, que é o Líder Negra. Aqui tem vários representantes do Líder Negra, inclusive uma das cofundadoras está aqui, a Tertu. E eu convidei algumas pessoas, né, parceiras de propósitos, para que a gente pudesse ajudar a apoiar o desenvolvimento de mulheres negras. Porque uma coisa que a gente vive hoje é que portas estão sendo abertas para profissionais negros, né, agora com um pouco mais de dificuldade esse ano, mas portas estão sendo abertas, mas a gente precisa que, quando essas portas sejam abertas, nós estejamos preparados para que a gente possa permanecer nos espaços. Então, o Líder Negra ele surgiu em 2021, a gente ainda estava na pandemia, a proposta de desenvolvimento de mulheres negras para que a gente conseguisse aumentar esse percentual. Falando em percentuais, nós somos 56% da população brasileira, 28% de mulheres negras dentro do contingente de mulheres. Temos um percentual pequeno de mulheres executivas. Quando a gente vai para o mercado de conselhos, a gente vai para menos de 1%. E como é que a gente se prepara para essa jornada? Então, o Líder Negra ele surgiu com esse objetivo de capacitar mulheres. É um programa que já roda na sua 5ª edição. A gente tem uma etapa de capacitação, desde autoconhecimento, finanças, tecnologia. A gente acredita muito no poder da tecnologia, principalmente da liderança digital.
Então, ao longo dos anos, a gente vem evoluindo, inclusive, para trazer conteúdo de liderança digital para que a mulher negra ela consiga também impactar na sua liderança, olhando futuro e as novas habilidades que a tecnologia permite. E, depois de uma capacitação, elas têm 3 meses de mentorias com executivas, presidentes de empresas, conselheiras, mulheres que se dedicam voluntariamente para apoiar o desenvolvimento dessas mulheres. Ao longo dos últimos 5 anos, nós apoiamos 137 mulheres. Este ano, na segunda-feira, começamos com uma nova turma, com mais 41 mulheres, que a gente acredita que vão estar também crescendo. E, na verdade, em 4 meses, você não muda a vida de uma pessoa, mas você pode trazer insights e trazer conteúdo que faça com que elas continuem se desenvolvendo. A gente tem um percentual muito grande de mulheres que hoje já foram promovidas, se movimentaram de empresas, e é um pouquinho do que a gente faz com essas mulheres que se multiplicam com outras para que a gente consiga transformar, né? Então, é uma iniciativa individual que conta com mais de 60 voluntários, apoios de poucas empresas. Nós temos poucas empresas que nos apoiam, mas que ajudam a gente. A gente tem um conteúdo, inclusive, da Singularity University, trazendo também a questão digital para aumentar a capacitação. E isso vem fazendo com que a gente possa contribuir individualmente, coletivo, para que a negra brasileira esteja mais capacitada para estar nos espaços. E aí, evoluindo. Tem vários outros programas que fazem isso, mas é a nossa contribuição para a sociedade nesse aspecto. Aproveito para citar todas as mentoras e líderes negras, a nossa cofundadora, tem um monte de gente aí, né? A gente agradece muito a todos que estão conosco aí nessa jornada. Tertu, cadê você? Ó, cofundadora ali, gente. Maravilha. É muito bom quando um propósito individual ele se transforma, né, em impacto positivo. Eu acho que esse é o grande objetivo. Vânia, é muito bom te ouvir. Luana Santos, quero passar para você agora, nossa perguntinha. Como a gente consegue garantir que as estratégias ESG não reproduzam as mesmas desigualdades estruturais que se propõem a combater? E de que forma, né, as empresas elas podem incorporar a pauta racial de maneira transversal, fortalecendo ações de impacto social e ambiental com foco em justiça e equidade? E quero lembrar de você fazer a sua autodescrição antes. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Eu me chamo Luana, né? Sou uma mulher negra, de pele clara. Estou com cabelos trançados, com uma nagô, uma saia longa preta com detalhes amarelo, um tênis bege e uma camisa bege de mangas curtas. Então, Bia, para começar, né, as estratégias de ESG elas precisam estar comprometidas, né, e estruturadas de acordo com as necessidades reais das comunidades, né? Então, para que isso aconteça, é preciso que as empresas elas revejam as suas estratégias, né, de acordo com os seus objetivos, com os temas que elas estão trabalhando, e alinhem isso com as necessidades diretas da comunidade negra. Né? E isso acontece através de um processo de escuta desses territórios, de escuta dessa comunidade e da incorporação dessas demandas ao que elas querem trabalhar, né? Às estratégias que elas estão desenvolvendo. E eu digo isso assim, existem várias demandas, a gente está falando sobre questões ambientais, por exemplo, existem várias demandas super pertinentes quando a gente olha para o Brasil, como, por exemplo, a do racismo ambiental, né? Que é um debate recente no Brasil, mas que olha para as questões climáticas, os impactos climáticos, através de uma ótica antirracista e que faz muito sentido para a comunidade negra e para as comunidades marginalizadas, né? Então, esses são um exemplo de debate, um exemplo de demanda que as empresas precisam começar a incorporar nos seus projetos de ESG. Então, elas precisam se perguntar, né, os nossos projetos estão, de fato, causando impacto positivo para a comunidade negra?
Porque quando a gente olha para um panorama Brasil, né, como a Vânia trouxe o dado, 56% da população brasileira é negra. Mas, infelizmente, muitas empresas ainda não estão desenvolvendo, dentro das suas estratégias de ESG, projetos diretos para a população negra, para atender as demandas, as necessidades da população negra. Quando a gente vê muitos projetos de responsabilidade social, de investimento social corporativo, que faz esses projetos internamente, né, para a mudança do quadro de colaboradores, para trabalhar a diversidade. Então, são muitos projetos internos sendo trabalhados. Mas, quando a gente vai ver esses projetos acontecendo para o público externo, eles ainda são uma falta, né? Então, a gente entende que essa falta ela pode ser sanada de diversas formas. Uma delas é através, por exemplo, do letramento racial, né? Que, por exemplo, na Cívicos, né, que é a empresa que eu estou representando, a gente fez um trabalho desse junto com o Instituto EDP. A gente atendeu mais de 3.000 pedreiros, falando sobre questões raciais, através da pedagogia e de uma linguagem usando o futebol, por exemplo. E foi um trabalho que teve um impacto extremamente significativo. E o letramento racial ele não precisa ser só também para o público externo, mas também pode acontecer para a autogovernança das empresas, né? E outra forma que a gente entende que é muito potente e que deve ser cada vez mais explorada nas empresas privadas são as coalizões entre o setor público e o setor privado. Porque esse tipo de parceria, né, são parcerias que garantem inovação, investimento, tecnologia, diversidade de especialistas trabalhando em conjunto, e juntam também com as necessidades concretas da comunidade negra, que são dados que o setor público tem, né? Então, esse é um trabalho, assim, a gente entende, né, que esse é um trabalho que precisa já deveria estar acontecendo, na verdade, né? Então, as empresas precisam começar a trabalhar a sua materialidade, os seus trabalhos de ESG, seus objetivos, pensando em projetos específicos para a comunidade negra. Perfeito. Bom, gente, não dá, né? Temos um desafio, um problema que é centenário e muito complexo, né? Então, não tem como a gente pensar em uma solução simples e rápida. Então, temos que investir, né? Temos que investigar, investir, direcionar recursos dos mais diversos para isso. Faz muito sentido, Luana, muito bom. E agora vou passar aqui para a Joyce, queridíssima. Tem uma pergunta específica para você. Como mulher jovem e negra, né, sua atuação tanto no legislativo quanto no executivo deve exigir mais do que resiliência. Como você tem promovido políticas públicas que impactem diretamente a vida de mulheres negras, né? E quais articulações entre poder público, privado, né, e a sociedade civil são essenciais para garantir um futuro com mais equidade e representatividade para nós? Obrigada, Bia. Um bom dia para todas. Sou Joyce Trindade, mulher negra, cabelo cacheado, longo, bem pretinho. Estou gestante de 8 meses, então, por favor, me acompanhe nessa missão. E, além disso, às vezes vai faltar palavras, tá? Mas faz parte. Além disso, estou com uma roupa roxa por baixo, uma parte azul por cima, um sapatinho bege, e eu percebi que a maioria de nós estamos com unhas vermelhas. Eu adorei esse detalhe. E coisas douradas no corpo. Acho que tem coisa de mulher negra nisso, né? E, Bia, primeiramente, eu preciso saudar algumas mulheres que me antecederam na vida política, porque quando a gente está na vida pública, quando a gente é uma liderança, enquanto mulher negra, a gente precisa sempre reconhecer quem pavimentou o caminho. E a gente está aqui na frente de uma das principais, nossa querida Benedita, né, que está construindo ao longo dessas últimas décadas, né, a participação de mulheres negras no poder. Mas também temos aqui a Mônica Francisco, Vânia Santana, que foi lá me convidar, maravilhosa, uma das organizadoras do evento, Mônica Francisco e tantas outras mulheres negras que ocuparam e ocupam os espaços de poder no nosso Brasil, né? Eu sempre faço questão de começar dando nome a quem está ao meu lado nessa história, porque não é fácil. E a palavra foi resiliência, né, Bia? Né? A gente sabe o quanto que ser mulher negra não é fácil nos espaços, bem como as companheiras colocaram aqui hoje,
mas o quanto que é urgente e necessário. Eu queria começar aqui falando alguns dados, porque eu sou do time dos dados também, para além de política e gestora pública, porque isso reforça o nosso compromisso, que é das mulheres, né, mortas no nosso Brasil pelo feminicídio, quase 70% são mulheres negras. Então, é importante a gente dar nome às mortes que são colocadas no nosso país diariamente. E a cada 4 horas, uma de nós é morta no nosso país. Para além disso, quando a gente vai ver outros dados de feminicídio, tanto no estado como também na cidade, observamos que todas as ramificações da violência, quando a gente vai ver raça e cor, a mais prejudicada na história somos nós, mulheres negras. Benedita fez parte da construção, por exemplo, da Lei Maria da Penha, e quando foi feita a análise da Lei Maria da Penha, nos seus 10 anos de existência, também se observou-se o quê? Que a violência para mulheres negras aumentou, em contrapartida de mulheres brancas diminuiu. Então, a violência contra a mulher, por óbvio, ela vai atingir todas as mulheres em todas as camadas sociais. Mas, quando a gente vai ver quem mais é prejudicada, inclusive na retirada da sua vida, somos cada uma de nós aqui presentes, né? E falo isso enquanto mãe de uma futura menina negra, enquanto uma mulher que vive também os desafios de estar na política, ocupando esse lugar. E sobre o futuro, né? Sobre o presente e futuro. Eu sou fissurada em parceria, né? Eu sempre falo isso para o meu prefeito, porque o quanto que é urgente justamente fazermos esses caminhos. O setor público jamais vai caminhar sozinho se não houver a parceria do SD, de um terceiro setor ou de uma instituição privada e assim por diante. Então, nós precisamos construir camadas juntas. Né? Porque, por exemplo, o meu trabalho enquanto secretária municipal de mulheres é enfrentar a violência contra a mulher na sua raiz. É desde abrigamento sigiloso, é desde psicólogas e advogadas, é desde todo o suporte para essa urgência, para aquilo que está posto, para a violência mais cruel. Entretanto, como nós iremos combater a longo prazo essa violência se não houver o quê? Oportunidade. Se essa mulher não tiver, por exemplo, vagas de emprego, se essa mulher não tiver a chance de ter também uma colocação melhor dentro de uma instituição, se essa mulher não tiver perspectiva de futuro profissional. O Brasil é um dos países com mais mães solos em todo o mundo. E a maioria dessas mães solos, quem são? Nós, mulheres negras. Então, quando eu falo sobre combate à pobreza, quando eu falo de combate à desigualdade, a gente tem 2 caminhos certos. Enfrentar a violência contra essas mulheres, porque sabemos que muitas dessas mulheres mães solos são oriundas da violência doméstica e familiar. E o 2, garantir essa autonomia para que essa dependência financeira delas não seja mais uma realidade. Então, são 2 caminhos chaves, porque a maior geradora do futuro também somos nós. Eu sempre reforço muito que a cara do Brasil é a cara de uma mulher negra. A maioria do Brasil são de pessoas negras, e a maioria do Brasil são de mulheres, então o Brasil é uma mulher negra. Então, para a gente pensar em políticas públicas para combater as desigualdades, precisamos colocar à frente quem é essa maioria. Muita gente, especialmente alguns políticos, né, os perfis dos homens brancos que adoram, né, nos diminuir nos espaços, sempre colocam, não, mas elas são a minoria, vamos repensar as políticas públicas. E eu sempre coloco a contrapartida da fala, que nós somos a maioria minorizada nos espaços de poder. Então, a luta por essa construção de forças é urgente. Então, reforçando para acabar minha fala nós, enquanto setor público, precisamos combater a urgência, precisamos garantir justamente o combate à desigualdade na raiz, desde o enfrentamento à violência, como também qualificação profissional. Entretanto, as oportunidades de emprego, em sua maioria, não vão estar diretamente no governo. Elas precisam ser um compromisso em conjunto das instituições privadas e do terceiro setor. Só assim a gente consegue realmente criar e garantir a equidade que a gente tanto luta, porque sozinha realmente é inviável. Então, convoco vocês nessa luta, me coloco à disposição. Né? Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 370 mil mulheres formadas no mercado de trabalho, na tecnologia, indústria, construção civil, enfim, onde você quiser, mulher, a gente vai ter currículo para poder enviar dessas nossas alunas, mas, mesmo assim, sabemos que na hora da contratação,
haverá uma preferência de gênero e, por muitas das vezes, racial. Então, esse combate é coletivo e é de pessoas pretas, pessoas negras e pessoas não negras também. Então, acho que é um pouco dessa linha que eu colocaria, que a parceria pública-privada é o melhor caminho para os avanços urgentes de Brasil que nós estamos nos comprometendo em coletivo. Bom, uma fala super importante da Joyce, né? E acho que a parceria é a palavra-chave, né? Existem tantas iniciativas incríveis que já existem, né? A gente pode se unir em prol de conseguir levá-las mais longe, né? E essa parceria é extremamente importante, é a chave. Bom, Micaele Alves, temos uma pergunta para você aqui. Como sua atuação em recrutamento e seleção ela tem contribuído para ampliar o acesso de mulheres negras ao mercado de trabalho, tanto formal, né, estratégico, e o que você considera indispensável para que o RH, os recursos humanos, né, se torne um verdadeiro agente de transformação nessas empresas? Quero lembrá-la também de fazer essa autodescrição. Muito bom, muito obrigada, Bia. Bom dia a todos. Sou a Micaele. Bom, eu sou uma mulher negra de 1,60. No momento, eu estou utilizando um vestido vermelho na altura do joelho e tenho cabelo cacheado, crespo, na altura dos ombros. Bom, sou filha da Cássia e do Miguel, que está aniversariando aqui hoje com a gente. E sou mamãe do Yuri, de 4 anos, que está ali. Parabéns! Todo feliz por estar vendo aqui a mamãe. A mamãe te ama, filho. Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz e emocionada também de estar aqui com vocês. A primeira vez participando de um painel. Acho que é importante trazer que cada momento como esse, né, para a gente é super importante, é um marco de verdade e nos engaja, né, nos dá mais força para a gente seguir a luta, porque a gente sabe que é uma luta muitas vezes solitária, mas muito recompensadora também. Bom, falar de recrutamento e seleção, eu acho que vem linkando com tudo que as meninas já falaram aqui, né? Mas eu tenho como um propósito e um objetivo, porque quando eu cheguei na área de recrutamento e seleção corporativa, eu me vi muito sozinha, muito solitária. E ali começou o meu processo de letramento para me entender enquanto uma pessoa negra e quais que eram os percalços disso, né? Sendo uma pessoa negra no Brasil e dentro de uma área corporativa. Então, ali, primeiro eu precisei me letrar, me entender, ainda estou nesse processo, né, acho que é contínuo, porém, ali já começou o propósito também. Então, acho que, num primeiro lugar, isso precisa ser um propósito, um objetivo de vida, né, porque, senão, a gente desiste, a gente não vai em frente. Então, primeiro de tudo, isso precisa ser um objetivo, um propósito. Então, eu iniciei ali como analista, né, alguns anos atrás, aí na área de recrutamento, entendendo todo esse processo. E hoje, enquanto coordenadora, o que eu trago para o time? Principalmente dados e análise. Né? A gente tem um público hoje de 47% de pessoas negras que não estão em cargos de liderança dentro da empresa. E qual que é o gap que não faz com que essas pessoas virem a chave para uma posição de liderança? Qual que é a oportunidade? É desenvolvimento, a pessoa não tem a capacitação. Então, fomos lá, fechamos parcerias e implementamos programas de desenvolvimento exclusivo para pessoas negras. Temos a capacitação. É porque não fala inglês? Mas vamos lá, vamos sentar. É necessário? Essa pessoa vai utilizar, de fato, o inglês no dia a dia? Qual é o incentivo que a gente está dando também para essa pessoa fazer o curso de inglês? Então, vamos implementar um curso de inglês aqui, uma parceria, desconto, que seja, e vamos olhar vaga a vaga a real necessidade. E, em paralelo, letramento também, né? Sensibilização. A gente precisa trazer as pessoas não negras para esse lugar de parceria, de serem aliados, de fato, né? Porque hoje a gente ainda vê uma realidade onde a maioria é o tomador de decisão, né? Então, a gente precisa trazer essas pessoas, e eu só trago essas pessoas junto com dados e análise, né? Dados e fatos. A gente tem hoje, no Brasil, mais de 5 milhões de lares são liderados por mulheres negras. Por que isso não está refletindo, né, nas nossas organizações? Então, hoje, falando de General Mills, né, representando a empresa em que eu trabalho atualmente, eu trago esse push muito forte, esse tema muito forte dentro da minha gestão enquanto coordenadora,
que a gente precisa trabalhar a exclusividade nas vagas, que a gente precisa trazer intencionalidade, né, nas nossas discussões. E, junto a isso, a sensibilização da liderança também. Tá? Por fora, fora do crachá, né, eu tenho um projeto totalmente voluntário, né, proativo, de trabalhar a autoestima de mulheres negras aqui no Rio de Janeiro também. Né? Porque, às vezes, a oportunidade chega, mas a gente não consegue se sentir pertencentes àquele meio. A gente não consegue nos enxergar como o real potencial que a gente tem como uma mulher. A liderança, ela já é inata, né, da mulher. A gente sempre liderou, isso já cresce, já nasce e cresce com a gente, mas muitas vezes elas não conseguem enxergar não conseguem se enxergar, né, da maneira que a sociedade pode nos enxergar também. Então, eu tenho esse trabalho em paralelo para trabalhar a autoestima das mulheres, mas, enquanto organização, acho que é isso, intencionalidade, dados e análises é super importante para a gente pautar o nosso posicionamento. E, enquanto o RH ele precisa garantir que a diversidade, que a inclusão esteja dentro dos objetivos, das prioridades da companhia, o CEO, né, enfim, todo o board, toda a liderança precisa estar envolvida, e isso precisa ser intencional, isso precisa estar dentro dos objetivos, porque a gente sabe que isso mexe no ponteiro do negócio. A inclusão de pessoas negras no negócio, ela pode aumentar em 36% a lucratividade, isso é comprovado. Né? A gente está vindo aqui com uma pauta que é comprovada. Então, levando todos esses dados, o RH também precisa ser o portador dessas informações para garantir que a gente vai gerar a inclusão no mercado de trabalho. Obrigada, Micaele. Bom, estou aqui de olho no tempo. Olha, um desafio máximo aqui. Eu vou precisar fazer um milagre, tá? Vocês me ajudem. Bom, no ao vivo aqui, eu vou pedir para vocês responderem até 35 segundos e meio cada uma. Assim, uma frase. Tem uma pergunta, então, para a Luana e para a Vânia. Vocês respondem muito rapidinho uma frase, depois vou para a Joyce e a Micaele. A gente, entendeu? Maravilha. Então, Luana e Vânia, o que significa na prática... Olha a pergunta, gente, para 35 segundos. O que significa na prática transformar o futuro a partir de sua trajetória como mulher negra? Uma frase. Vai dar certo. Bom, bem rapidamente, eu acho que para a mulher negra, né, então vou dar uma mensagem, né, como mulher negra, né, todas nós temos histórias únicas. Eu acho que a gente preservar e a gente respeitar a nossa história, mas a gente acreditar que a educação vai ajudar a transformar. Então, o aprendizado contínuo, eu acho que é o que faz diferença para a gente continuar transformando. Maravilhosa. 35 segundos, tá? Eu contei. Arrasou. Tá, Luana? Rapidão. Só para dar um contexto geral, eu sou de Recife. Eu cresci na periferia e no sertão de Pernambuco. Então, eu tenho um contexto familiar muito de muitas mulheres negras e muitas mulheres indígenas também. Então, quando eu penso em trajetória, eu penso em resgatar mesmo a história dessas mulheres, quanto sabedoria, né? E transformar isso em ferramenta para o meu agora, que é através de educação, através de formação, de autoestima também, né? Porque eu vejo que a nossa comunidade é muito sobre coletividade, sobre resiliência, né? Então, eu sempre tento resgatar esses conceitos, resgatar essa sabedoria para transformar o meu agora e fazer disso ferramenta para o futuro. Então, eu vejo que é isso, assim, principalmente falando da juventude, de olhar sempre para o passado, para as mulheres que já passaram nas nossas vidas, e pegar e transformar, que é o Sankofa, né? Vamos dizer assim, o significado de Sankofa é isso, pegar e voltar para o agora, tudo que a gente já passou, já viveu, e usar isso de ferramenta para transformar o nosso futuro. Arrasou, Luana. Muito obrigada. E também vou fazer uma perguntinha também diferente, muito fácil de responder, tá, gente? Que mudanças vocês querem ver nos próximos 10 anos
Em relação à presença de mulheres negras no poder, seja na política, na empresa, na sociedade civil, Joyce, Micaele. A gente elegendo mais mulheres negras, a gente garantindo cadeiras para mulheres e mulheres negras na política brasileira, a gente garantindo políticas de cotas ainda mais eficazes no serviço público, nas instituições privadas, ou seja, perpetuar aquilo que já fazemos, mas só com mais fiscalização, com mais atuação e com um processo que todos nós possamos nos comprometer. A gente já está fazendo, a questão é como a gente acelera o tempo. Mas vai dar certo em 10 anos, tenho certeza. Com certeza. Obrigada, Joyce. Micaele? Eu não quero ser mais a primeira, que não tenha mais essa repetição do eu sou a primeira a fazer faculdade, eu sou a primeira a ocupar cargo de liderança, eu sou a primeira... Não, que a gente consiga ocupar os espaços. Nós estamos, então, encerrando o nosso painel com exatos 8 segundos. Quero agradecer muitíssimo a atenção, o carinho de vocês. Quero agradecer essas 4 mulheres maravilhosas e dizer que eu sim, estou extremamente inspirada, né? E que nós sejamos a última geração de primeiras, né? E é isso, queridos. Aproveitem o evento, ainda temos um dia longo de muita coisa boa. Obrigada. Teremos.